Este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Edson Garcia, presidente da SEB, a Companhia Energética de Brasília. Edson Garcia tem 60 anos, é advogado pela Uniceup, com pós-graduação em Direito Societário e em Mercado de Capitais pelo INSPER em Bebec. Foi procurador federal na Comissão de Valores Mobiliários, com passagem pela Advocacia Geral da União e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Exerceu também os cargos de procurador-geral e presidente do INSS. Presidi a SEB desde 2019. Edson, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 12 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Edson, eu começo essa entrevista perguntando sobre a privatização do braço de distribuição da SEB. Foi privatizada em 2020, mas outros ativos permaneceram sob controle da estatal, como a iluminação pública. Por que esse serviço foi mantido? Bom, muito obrigado, Laís. É um prazer estar com você aqui mais uma vez, e falando com o Poder 360. Em 2019, no início do governo Ibanez, quando ele me convidou para assumir a presidência da Companhia Energética de Brasília e também a direção-geral da SEB Distribuição, nós fizemos um estudo profundo sobre a estrutura da companhia e a situação que ela se encontrava. E nós recebemos do governo anterior um plano estratégico que foi aprovado em final de 2018, um plano de 5 anos, como devem ter todas as companhias estatais, e ali verificamos que a proposta que vinha do governo Hollenberg era uma proposta de privatização aprovada através da Lei 5577, em 2016, em que privatizavam todas as empresas do Grupo SEB, empresas com concessões de usinas hidrelétricas. A atividade de geração da Companhia Energética de Brasília estava como proposta de venda. Tinham feito avaliação e seriam vendidas. Como também vinha uma proposta de privatização da atividade de iluminação pública, através de uma PPP. O governo Hollenberg fez uma PMI, desenvolveu uma PPP tecnicamente, recebeu do setor privado, de vários consórcios, propostas de modelagem dessa PPP e não teve tempo de concluir em 2018. Várias reportagens que a gente levantou durante esse período, o governador Hollenberg dizendo que a CIP não era suficiente para custear os investimentos da iluminação pública e que o setor privado poderia fazê-lo, investimento do setor privado, e poderia fazer melhores gestões da iluminação pública. E todos esses recursos seriam investidos para sanear a grande dívida que tinha na SEB Distribuição, uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões de reais, junto a bancos, com debenturistas que foram debentures, que são títulos de dívida, que foram emitidos no último trimestre do seu governo, em 2018, e também dívidas com fornecedores, com usinas hidrelétricas, dívidas em dólar com Itaipu, e havia um grande problema da estrutura da SEB Distribuição. Então nós analisamos profundamente essa situação, recebemos carta da ANEEL dizendo que a SEB Distribuição ela estava com um problema econômico, ela fechou 2018 com um déficit bastante relevante, ela estava com um desenquadramento regulatório na sua relação dívida-EBITDA, isto é, ela estava descumprindo cláusulas econômicas do seu contrato de concessão e também ela vinha bastante debilitada no cumprimento das suas normas regulatórias de DEC e FEC, isto é, a duração das quedas de energia e a frequência com que essas quedas aconteciam. E toda a estratégia era de vender todas as empresas, juntar recursos para tentar reduzir a dívida que a empresa tinha contraído em bancos para custear ao longo da história o seu desequilíbrio, para pagar salários, pagar custeio e pagar fornecedores. E ela vinha também num histórico, a distribuidora, de falta dos investimentos necessários para melhorar as condições técnicas da distribuição de Brasília. Transformadores extremamente velhos, falta de investimento em novas redes, e a cidade vinha sofrendo com essa, eu diria, com o sucateamento da sua qualidade técnica dos seus equipamentos. Então nós fizemos estudos profundos
e entendemos que o que seria melhor para a sociedade de Brasília, para dar uma energia de qualidade, seria inverter esse processo estratégico da SEB. Então, nós partimos para uma estratégia nova, que era fazer a privatização da distribuidora, buscando um player privado, estudando o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, as 5 piores distribuidoras do Brasil eram distribuidoras públicas ou aquelas que tinham recentemente sido privatizadas, como a Celg de Goiás, ainda vinha numa situação muito ruim da recente privatização que tinha sido feita. A empresa do Rio Grande do Sul, também que tinha sido uma empresa muito ruim, com dívidas extremamente elevadas, tanto que ela foi vendida por R$100 mil, porque a dívida era assim, de quase 8 bilhões de reais, a dívida da companhia rio-grandense, lá da Companhia de Energia do Rio Grande do Sul. Né? E, enfim, então essas empresas, elas precisavam de um saneamento. E também o mercado brasileiro, ela vinha se concentrando, tendo em vista a necessidade de escala para a sua eficiência de gestão. Então essa foi a estratégia que a gente fez no sentido de fazer a privatização da distribuidora e manter na companhia energética tanto as empresas de geração, que são superavitárias, são rentáveis, têm contratos de venda de energia extremamente bons, os seus preços e seus contratos até 2040, e também fazer para a SEB não privatizar a iluminação pública, e sim fazer uma concessão para a própria SEB. Criamos a empresa de iluminação pública, que é a SEB Iluminação Pública, e esse é o trabalho que a gente tem hoje, para fazer com que a SEB Iluminação Pública seja a empresa pública de concessão da iluminação pública e usando os recursos superavitários das empresas de geração de energia para investir no parque de iluminação pública. 4 anos depois, quando a gente olha a fotografia, hoje nós temos a Companhia Energética de Brasília extremamente saudável, zero dívida, superavitária e com capacidade financeira de investir os seus recursos no Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal. No final do ano passado, o governo ibanês submeteu um projeto que dá a concessão de iluminação pública à SEB. Hoje, qual a modelagem dessa prestação de serviços da SEB e o que o projeto muda? É exatamente isso que muita gente assim, pergunta e alguns não entenderam, mas o que a gente está propondo se a SEB já vem na sua história fazendo essa gestão? A SEB ela nasce em 69 e naquela ocasião ela cuidava de toda a parte de energia do Distrito Federal. Né? Ela cuidava da distribuição, ela cuidava da iluminação pública, ela era a empresa de energia do DF. Só que os processos regulatórios mudaram e quando se criou o ANEEL e a Constituição Federal separou as concessões em atividades diferentes. Então toda a área de geração de energia, são as usinas, a transmissão, que é levar a energia da usina até as cidades, são aquelas linhas grandes que a gente vê quando a gente viaja, a gente às vezes vê nas estradas umas grandes linhas, uns cabos de energia, isso é atividade de transmissão, que é uma atividade regulada separada. Então, geração, a transmissão da usina até a cidade, e nas cidades e nos estados a atividade de distribuição, essas atividades são reguladas pelo governo federal. O Ministério das Minas e Energia, esse ministério outorga para atividades privadas ou mesmo públicas essa atividade do setor elétrico, regulado pela ANEEL. Então isso é uma concessão federal. Por outro lado, o Congresso Nacional alterou a Constituição e concedeu para municípios a gestão da iluminação pública. No caso do Distrito Federal, como é município e estado, é uma unidade federativa que atua nas duas frentes. Então, o DF recebeu pela Constituição Federal o poder de fazer a gestão da iluminação pública no Distrito Federal. Então, hoje, quem é o gestor da iluminação pública é o DF, por meio da sua Secretaria de Obras. Então, nesse momento, e também autorizou a criação da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que é um instrumento de fazer a manutenção financeira através dessa contribuição da iluminação pública. Então, a partir desse momento, quando o DF, através da lei complementar,
criou a CIP, o sistema no DF passou a ser assim. Essa CIP ela é arrecadada na conta de energia, esse dinheiro cai na distribuidora, era a SEB, hoje Neoenergia, ela arrecada, transfere todo o recurso para a Secretaria de Fazenda, para o orçamento do DF, do GDF. Esse orçamento ele é transferido para a Secretaria de Obras. E a Secretaria de Obras, ela contrata a SEB. Então a SEB ela passou a ser o quê? Uma prestadora de serviço. Então quando quer fazer uma manutenção, quer fazer um investimento, uma troca de lâmpadas, a Secretaria de Obras, ela manda uma ordem de serviço para a SEB, a gente faz um orçamento e é aprovado pela Secretaria de Obras e nós executamos. Então a SEB ela é uma prestadora de serviço apenas. Ela, quando vai fazer grandes investimentos, uma obra nova, implantação, vai fazer uma rodovia, ela não tem autonomia de ir lá fazer a obra. Ela precisa ser acionada, contratada pela Secretaria de Obras e, portanto, depende do orçamento. Ela não tem autonomia para fazer isso. Então, o que ocorre que a gente verifica ao longo desses 4 anos? Que a contribuição de iluminação pública ela tem que custear o quê? O pagamento da energia, que é o que consome o maior volume de dinheiro, a manutenção, que é esse dia a dia de queima-lâmpada, troca, queima-troca, queima-troca, e o programa de investimento. Esse programa de investimento é o quê? Troca de lâmpadas amarelas, vapor de sódio, essas que são as mais fraquinhas, por a nova tecnologia de LED, que é muito mais forte, mais potente, dá mais claridade e são mais econômicas. E fazer os novos investimentos em novos postes. Aumentar os postes nas quadras, porque é uma sensação que os postes antigos não são suficientes para dar a claridade que a população hoje demanda. Para fazer investimentos em novas ocupações que foram crescendo no DF, em novos condomínios, em áreas que estão sendo regularizadas, novas rodovias que estão sendo duplicadas, ciclovias que nunca tiveram iluminação. As ciclovias nunca foram planejadas com iluminação. Hoje nós temos mais de 150 quilômetros de rodovias no DF sem iluminação. E o cidadão hoje, ele demanda uma ciclovia iluminada. O cidadão quer pedalar de noite. Os parques que estão sob gestão do IBRAM, eles querem, a população quer iluminação porque eles querem caminhar de noite. Enfim, então você tem uma demanda de novos investimentos. E a Secretaria de Obras não tem no seu orçamento a verba necessária para fazer esses investimentos. Então o que a gente verifica? Que precisa de ter um modelo novo. O modelo que tinha sido pensado era privatizar no governo passado. Privatizar e entregar para o setor privado, colocar esse dinheiro. O que nós estamos propondo? Não privatizar, deixar na SEB para que ela seja a companhia pública que vai iluminar a cidade e ela utilizar os recursos arrecadados com o lucro das usinas hidrelétricas ou mesmo fazer captação a mercado, seja em operações de crédito, seja com bancos internacionais, como a gente tem tratado, e fazer os investimentos necessários para fazer toda a troca da luz amarela de vapor de sódio por LED, reduzir a conta de energia com essa eficientização e, com isso, fazer o Distrito Federal muito mais iluminado. Esse é um projeto para 30 anos, trocando todo o parque a cada 10 anos. E como a SEB vai ser remunerada? Ela é remunerada por uma conta-prestação. A gente está utilizando o mesmo modelo técnico e empresarial que as PPPs utilizam. Quer dizer, como é que isso funciona? Nós fazemos um investimento, com isso, esse investimento reduz a conta de energia que o governo paga pela compra dessa energia para iluminação. Pra você ter uma ideia, hoje a conta é na faixa de 200 milhões por ano para gastar, para iluminar esse poste. Se você trocar todas as lâmpadas, a tendência é que a nossa meta é que essa conta caia para 100 milhões. Com essa economia de 100 milhões, para daqui a 10 anos, essa economia vai remunerar o investimento que a SEB vai fazer. Então, o nosso projeto é investir em 2 a máximo 3 anos, investir 350 milhões de reais, trocamos tudo, fazemos os investimentos novos em expansão.
a conta vai cair e a gente tem um fluxo de caixa por 10 anos. Então, o que nós vamos investir nesses 3 anos, a SEB vai receber em pagamentos mensais por 10 anos. Qual a previsão de investimento para 2023 em iluminação pública e quais outros investimentos a SEB pretende fazer nos outros negócios da empresa? Não, hoje a gente está trabalhando com o orçamento da arrecadação normal. Uhum. Então, existe uma figura que chama DREM. Isso é um dispositivo da Constituição Federal que veio depois da CIP, que é para todos os municípios e estados brasileiros, que é desvinculação da receita de estados e municípios. Então, todos os gestores públicos de estados e municípios, eles se obrigam a tirar 30% das receitas e colocar num fundo de gestão e investimentos. Então, a CIP, que tem uma previsão de arrecadação de cerca de 260 milhões para 2023, a Secretaria de Fazenda já desvinculou 30%. Então, o que está na conta do orçamento da CIP para 2023? 183 milhões de reais. Isso é o dinheiro para 23. Só que a conta prevista de energia, estimada que nós recebemos oficialmente da Neoenergia, é de 209 milhões. Então, só essa fotografia nos mostra que tem 183 milhões por uma conta de energia de 209. Já não fecha a conta. E nós temos contratos de manutenção para trocar, a gente troca 6 mil lâmpadas todo mês. Essas lâmpadas que queimam, que a população reclama, queimou lâmpada, queimou. São 6 mil por mês. Nós estamos falando de 72 mil lâmpadas por ano, em média. Por que essas lâmpadas queimam? Que muitas delas foram colocadas em 2005. O grande programa de iluminação pública do DF foi feito em 2005, num programa chamado Reluz, que foi um investimento feito pela Eletrobras. Foram 110 mil lâmpadas instaladas no Distrito Federal naquela época. E aí, de lá para cá, é o quê? Trocou o que queimou. E lâmpada é um processo que realmente que vai depreciando com a sua vida útil. Então, a gente tem um processo acelerado de troca de lâmpadas, porque elas, efetivamente, elas queimam e são luminárias bastante antigas. Então, veja que só esse modelo de 209 milhões de gasto de energia, se nós considerarmos a previsão do gasto de manutenção esse ano, que são 22 milhões, nós estamos falando em 231 milhões. E tem 183 disponíveis no orçamento. Eu falo, bom, mas como é que isso é feito? A Secretaria de Fazenda vai recompondo. Ela pega desse fundo de desvinculação ou de outras fontes e ela vai recompondo. Então, os investimentos que são feitos, eles acabam sendo feitos com parte de recomposição e emenda de deputados. Os deputados têm sido os grandes responsáveis pelos investimentos que foram feitos, que são feitos e foram feitos nesses primeiros 4 anos do governo Ibanez. Então, os deputados entendem, e muitos que trabalham muito com a gente, são muito companheiros, eles captaram a percepção de como a iluminação de LED atende os anseios da população. E eles acabam fazendo os investimentos nas suas regiões, naquelas regiões que ele tem o seu eleitorado, porque eles recebem as demandas. Então, com isso, algumas cidades chegaram a 100%. Então, nós pegamos o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro foi a cidade que chegou, em primeiro lugar, 100% de LED, porque o deputado Sardinha, ele, muito sensibilizado com essa demanda, ele investiu em emendas parlamentares, aquela destinação de recursos, para a iluminação de LED no Cruzeiro, na Octogonal, no setor gráfico. Então, ali houve um grande investimento com a parceria com o parlamentar. E assim foram feitos vários investimentos na região de Samambaia, região de Ceilândia, Sol Nascente, Taguatinga, Arniqueira, no Guará. O deputado Delmaço colocou muitos recursos no Guará, em Sobradinho, em Planaltina, enfim, na região do Lago Sul. O deputado Robério fez bastante investimento. Enfim, todos eles. Eu poderia citar aqui o nome de cada um dos deputados que foram muito ativos
em fazer investimentos em regiões que os seus eleitores ou a cidadania, os administradores regionais, foram pedindo o apoio. Só que nós conseguimos fazer, com os recursos de CIP mais emendas parlamentares, nós chegamos a 106 mil luminárias das 370 mil. Quer dizer, então falta bastante para a gente atingir a meta de 100% do DF, que é o que o governador Ibanez pediu que a gente fizesse. Então, o estudo que nós levamos ao governador, dizendo, ó, nós precisamos de fazer esses investimentos, porque não é só troca de lâmpada. Então, nós temos várias áreas do Distrito Federal que a gente precisa fazer. Então, todas as novas obras que o governador está fazendo, túnel de Taguatinga, tem ali o Boulevard, tem o próprio túnel que demanda investimento novo. Tem todos os viadutos que ele está planejando. As duplicações, começamos a fazer a duplicação da 251 ali na região ali do Itapuã, né, naquele condomínio Entre Lagos. Começamos a fazer a duplicação da 140. Tem uma área que é uma escuridão danada, que começamos a fazer, que é do balão do São Sebastião até o balão do Tororó, ali na Papuda. Ali não tem um poste, nunca teve poste ali. Precisa ser feito. Um projeto que eu gostaria muito de fazer, mas que custam 8 milhões de reais, é levar esse poste também até a Vila Naval, ali na região do Arialfa, que liga a subida ali do Parque para o Gama. Toda essa rodovia, que ali é a 01, toda ela também, a rodovia de muito trânsito, ela não tem poste nenhum. Então você tem várias regiões, a região lá de Braslândia, o deputado Yolando trabalhou muito para melhorar a iluminação de Braslândia, e você tem a rodovia ali que está faltando posteamento, tem a área de duplicação. Então Brasília tem hoje uma demanda muito grande e a sociedade conheceu o LED. Quando a sociedade conhece o LED, não quer mais saber de vapor de sódio. A amarela ficou escura. E há uma demanda. Hoje você vê, minha quadra é escura, minha quadra é escura. Quando você vai ver, o quê? Está queimada? Não, é porque a sensação de que a vapor de sódio já não atende mais a sensação de segurança que a luz de LED dá. Então, a demanda cresce a cada dia. Das nossas 9 mil ouvidorias cadastradas, nós temos quase 6 mil pedindo LED. Dizendo, está escuro. Quando você vai ver, não, eu quero é LED. Enfim, então, nós fizemos um programa Luz que Protege, que foi em cima do mapa do distúrbio da Secretaria de Segurança, focando exatamente pontos de violência, pontos de insegurança, e ali nós fizemos a iluminação. Fizemos na Asa Norte, ali nas quadras 407, 408, e fomos fazendo na Asa Norte. Fizemos várias quadras das 400, fizemos quadra de 200, fizemos quadra de 100, de 300, fizemos recentemente 303, 302, 303, 304, fizemos o comércio. Agora, não fizemos tudo porque limitação orçamentária, falta de dinheiro efetivamente. As 700 tem uma sensação de segurança nas 700 e nas 900 da Asa Norte. Tem uma área de ocupação irregular, tem uma área de violência, tem uma área de tráfico de droga na região. A gente tem o conhecimento por parte do Conselho de Segurança dos pontos de violência, mas nós temos dificuldade por limitação de recursos que a Secretaria de Obras não consegue fazer o repasse suficiente porque ela não recebe o suficiente da Secretaria de Fazenda, que por sua vez não tem arrecadação. Então, quando a gente discute isso com a população, com os próprios deputados, a gente pode levantar, ok, vamos então privatizar a iluminação pública? Vamos passar para o setor privado para ele fazer? Por que não a gente manter na SEB pública, na companhia energética, se a gente tem capacidade financeira e capacidade de gestão? Uma equipe altamente qualificada, uma equipe que está com a gente, que conhece de iluminação pública, e nós estamos cada vez mais buscando no Brasil conhecer. Fomos visitar as concessões privadas. A equipe foi a São Paulo visitar a gestão lá. Fomos a Porto Alegre, estamos participando de fóruns de tecnologia, Belo Horizonte, a concessão que está tendo lá. Enfim, nós estamos procurando ver o que há de mais moderno no país para a gente trazer para Brasília, né? Ou não vamos mexer com isso? Vamos melhorar a receita? Vamos aumentar a CIP para a população? É isso? Eu acho que não. Eu acho que a população já paga o suficiente. A gente precisa otimizar isso.
E a gente precisa criar mecanismos para baixar a conta da energia. É esse que é o segredo, não é aumentar a receita. Vamos reduzir o gasto, reduzir o gasto com energia. E a melhor forma hoje de reduzir o gasto é trocar uma lâmpada que consome muito para uma lâmpada que consome pouco. E é muito mais eficiente. E para isso a gente precisa investir recursos rapidamente. Que quanto mais rápido a gente fizer, mais rápido a gente reduz a conta e o gasto com energia. Qual a expectativa de votação desse projeto quando ele está previsto para ser votado? Olha, eu procurei todos os deputados, todos que me receberam, eu conversei, eu expliquei detalhadamente como é que é o processo, qual é a grande vantagem disso para o GDF, qual a importância para a sociedade, né? E eu senti muita sensibilidade. Então, algumas preocupações, muitos acharam que isso era uma privatização. Eu mostrei exatamente ao contrário, né? Que não é uma privatização, que efetivamente é um controle da iluminação pública pela SEB pública. Outro ponto era a preocupação com os empregados. A gente construiu mecanismos de dar proteção e segurança aos empregados, caso um dia algum governo pense em privatizar a iluminação. Então a gente construiu um mecanismo de blindagem aos empregados, hoje empregados da SEB. Outro ponto era uma regra de controle e transparência da meta de execução. Também a gente construiu um artigo na lei proposto pela deputada Deise Amaris, que é a relatora na Comissão de Assuntos Sociais, também no sentido da gente prestar conta, porque tudo isso tem uma meta, tem um caderno de encargos, tem como é que isso vai ser feito, a fiscalização, qual a meta, quantas lâmpadas, como é que é o planejamento. Isso é um trabalho extremamente bem feito, minudente. Nós contratamos a FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas, que nos assessorou no detalhamento. Tem 2 anos que a gente trabalha nisso. Todo o cálculo da evolução da arrecadação, como é que a contraprestação vai ser paga à SEB, como é que isso vai ser corrigido, os contratos que serão celebrados, isso está muito bem trabalhado. Então, assim, a percepção é muito boa, né? Os parlamentares estão muito sensíveis de que isso esse é o melhor caminho. Enfim, então agora, feito todas as explicações técnicas, tiradas todas as dúvidas, a gente tem um texto bastante de consenso e, enfim, então isso está na condução do presidente Wellington, que tem sido muito sensível a isso, tem sido muito líder do processo, na discussão, na articulação com os demais deputados, do deputado Robério, que é o líder do governo, e dos 4 relatores, né, da deputada Deise Amaris, que tem sido assim, uma pessoa bastante interessada, dedicada, fez uma comissão geral em que eu estive presente, lá eu pude apresentar na comissão geral uma audiência pública aberta sobre o projeto, né, do deputado Eduardo Pedrosa, que também esteve conosco, conversamos detidamente sobre esse projeto, também está muito dedicado, muito interessado, acompanhando de perto. O deputado Tiago Manzoni, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, muito preocupado, é um excelente advogado, conhece da matéria, é legal, está tirando todos os aspectos jurídicos, constitucionais do projeto, como também o deputado Donizete, né, que também é relator, presidente de uma das comissões importantes. Enfim, então todos os deputados estão muito atentos, né, avaliando bastante a questão do projeto e agora a gente aguarda esse processo legislativo de discussão e de amadurecimento que tem sido conduzido pelo presidente da Casa, Wellington, pelo deputado Robério, num acompanhamento muito de perto do próprio governador Ibanez e da vice-governadora Celina Leão. No processo de privatização da SEB Distribuição, também ficou com a SEB estatal a geração de energia. A SEB tem 2 usinas, PCH, se eu não me engano. Qual a perspectiva de investimento em geração? A SEB está de olho nesse aspecto do mercado? Não, a SEB tem mais do que duas usinas. A SEB tem 100% da UHE Paranoá, que é essa usina aqui do Lago Paranoá, é uma barragem. Ela é uma usina que tem um potencial de geração de 30 megas, são 3 usinas, mas como ela é uma usina, uma usina fio d'água, isto é, depende do fluxo normal dos afluentes do Lago Paranoá, a gente consegue gerar na faixa de 10, 11 megas firmes. É uma usina que a gente conseguiu renovar, né? O governo passado deixou perder a concessão, venceu e não houve interesse na renovação.
nós conseguimos recuperar esse trabalho, fizemos lá 1 ano de trabalho no Minas e Energia e conseguimos uma nova concessão por mais 30 anos, mantendo a barragem histórica construída nos anos 60 aqui em Brasília. Então a gente tem mais 30 anos de concessão pela SEB Geração, que é uma das empresas subsidiárias. Nós também temos uma participação relevante numa grande usina em Tocantins, que é a usina de Lajeado. A SEB Lajeado, ela tem uma participação de 20%, essa é uma usina de 900 megas de geração, ela tem uma geração firme de 500 megas, talvez seja a nossa participação na maior usina que o grupo tem. Temos também as usinas de Corumbá 3 e Corumbá 4, são usinas no Rio Corumbá muito relevantes, são usinas respectivamente aí de perto de 100 megas e Corumbá 4 de 126 megas de geração. São usinas bastante relevantes, com um contrato de geração de um PPA de longo prazo que vai até 2040 com as extensões. E temos também a usina de Queimados, que a gente tem uma participação com a CEMIG. A CEMIG controla a usina de Queimados e a gente tem uma participação de 17% no resultado da usina. Também é uma usina que a gente faz parte do consórcio, a gente faz a gestão administrativa da usina. E também temos uma participação na BSB Energética. Recentemente houve uma oferta de compra do controle dessa usina pelo fundo Mubadala, que era controlado pelo grupo Renova, e nós exercemos o direito de preferência e acabamos com a emissão de debêntures, compramos os 51% da BSB Energética, mas nós temos 9%. São 13 PCHs em vários estados. Essa usina ela é controlada pelo grupo Electro River, nós temos 9%, mas também é um grupo de usinas muito bem administradas, que geram recursos bem interessantes. Então, hoje, a Companhia Energética de Brasília, a ROD, nós divulgamos resultados de 2022 bastante interessantes, né? Nós aprovamos ontem a distribuição de dividendos para o GDF, houve uma distribuição de 90 milhões de reais para o GDF, de um lucro líquido que foi distribuído de 111 milhões de reais, resultado de 2022. E nós retivemos em caixa 40% do lucro líquido, que foi o lucro líquido de 196 milhões de 2022, mantivemos 74 milhões em caixa, que é para reforçar o caixa para fazer os investimentos na iluminação pública. A SEB planeja novos investimentos em geração? A gente olha para a geração fotovoltaica, né? É um projeto importante, construindo na linha de renováveis, entrar nesse mercado de geração fotovoltaica. A gente está estudando isso. Nós temos um projeto aprovado no NDB, que é o New Development Bank, que é o banco dos BRICS. Nós já aprovamos há 2 anos na COFIEX, uma operação de 94 milhões de euros, que deverão ser investidos em geração fotovoltaica e também em iluminação pública. É uma fonte alternativa que a gente pode migrar também para complementar investimentos em iluminação pública. Esse projeto, ele andou bem, nós já fizemos o upraise com o NDB, aprovamos isso na COFIEX, aprovamos no NDB, e no ano passado, em função de ano eleitoral, em função das incertezas naturais de anos eleitorais, a gente deu um hold no projeto, e com a reeleição do governador, com a sua retorno ao cargo agora nesse primeiro trimestre, em despacho com ele, a gente retomou e nós voltamos na negociação com o NDB para tentar contratar esse projeto até o final do ano, no começo do ano que vem. Esse projeto ele vai gerar no mercado livre ou no mercado regulado? Ele vai disputar isso que a gente está estudando. A nossa estratégia, a gente tem terrenos avaliados no sentido de fazer usinas, em princípio, a gente está avaliando uma média de fazer usina de 100 mega, né? Então nós estamos vendo exatamente uma estratégia de negócio. Se a gente vai para mercado livre, mas em princípio a nossa estratégia é produzir para o próprio governo do GDF, né? Para o GDF. Então são as empresas do GDF, são as empresas públicas que poderiam ser as nossas compradoras dessa energia, quer dizer, produzir para o próprio governo, já que há uma lei sancionada pelo governador ibanês de que até 2028 os órgãos públicos deverão consumir 75% de sua energia originária de energia limpa.
Também faz parte do grupo SEB a Companhia de Gás de Brasília, que não é operacional porque Brasília, o Distrito Federal não está conectado à malha de transporte de gás natural. Havia um projeto de trazer um gasoduto ligando São Paulo ao Centro-Oeste, que nunca saiu do papel. Como é que o senhor avalia a perspectiva de investimentos em transporte para conectar o Distrito Federal à malha de transporte? Uma vez que a gente tem agora a nova lei do gás, novos entrantes no mercado, não só a Petrobras. A Sebgás ela foi constituída com a participação, né, em que a companhia energética é a controladora da empresa, mas tinha participação da Gaspetro, a Petrobras, na sua subsidiária, tinha uma participação relevante com a outra empresa, que é a Termogás, que era uma acionista com participação de ordinária e preferenciais. Ela foi concebida para ser a distribuidora de gás no Distrito Federal, inclusive gás encanado, residenciais também. Só que, exatamente, a não implementação do gasoduto, né, que é aquela linha de São Carlos, passando pelo Triângulo Mineiro, entrando aqui por Goiás e chegando ao DF, isso inviabiliza porque ela não tem a molécula para distribuir. A gente vem fazendo a distribuição, trazendo por caminhão. Temos um posto de abastecimento que atende principalmente taxistas que usam do gás para o veículo, mas não é suficiente. Então, é uma empresa que, como você disse, ela tem uma atividade muito incipiente, né, no mercado. Mas tudo isso muda um pouco de figura quando teve a lei da privatização da Eletrobras, em que então houve na lei um compromisso de que a empresa ela possa, ou ela tem uma obrigação de fazer aquisição de energia gerada de termoelétricas no Centro-Oeste. Então isso acaba gerando uma demanda do gás para essas termoelétricas e isso possa viabilizar os investimentos necessários para o gasoduto. Esse gasoduto é um projeto que demanda 9 bilhões de investimentos e para justificar exatamente esse investimento você precisa de ter a demanda do gás, né? Então a gente tem uma certa esperança e estamos assim muito animados com a hipótese de que esse processo venha evoluir agora, né? Enfim, com toda essa mudança da lei do gás, com toda uma reativação do setor, com a capacidade de financiamento desse gasoduto. Então é uma expectativa que a gente tem que esse processo comece a rodar agora, nesses próximos 4, 5 anos, a gente tenha já uma perspectiva boa para a Sebgás, né? Então a gente vem conversando sobre isso, né? Houve uma visão de uma outra alternativa que seria do gás boliviano, porque a MT Gás, que é a empresa controlada do governo de Mato Grosso, porque tem um gasoduto que vem até Cuiabá, em que alimenta uma termoelétrica Pantanal, que gera em Cuiabá, é uma termoelétrica que gera 480 megas em Cuiabá, de um gasoduto que vem da Bolívia. E o governo de Mato Grosso se associou a Yacimentos Petrolíferos Bolivianos, né? E fez um negócio para o gás boliviano. Então havia uma estratégia do gás boliviano com o governo de Mato Grosso buscar trazer mais para o Centro-Oeste, para Goiás, para o Distrito Federal, essa hipótese de um gasoduto vindo do mercado boliviano. Então isso de alguma forma deu uma segurada, mas a gente está muito na expectativa de que essa hipótese do gasoduto que vem de São Carlos ele aconteça já nos próximos anos. Há empreendimentos previstos de geração térmica no entorno do Distrito Federal para viabilizar esse gasoduto agora? Não da nossa parte, a gente não tem estudado isso. O senhor mencionou a lei de privatização da Eletrobras, ela está sendo questionada agora no Supremo Tribunal Federal pelo governo federal em relação ao poder de voto do governo na Eletrobras. Há um temor entre alguns investidores de que isso possa influenciar futuras privatizações do setor elétrico, mas cria um precedente para que privatizações já ocorridas possam também ser questionadas por outros governos, como no caso a própria SEB? Não, é o seguinte, eu já ouvi aí no passado alguém falar que no Brasil até o passado é incerto, né? Eu acho que no caso da SEB a gente tem muita segurança jurídica, porque a privatização da SEB Distribuição, ela vem sendo testada
já há um ano e tanto no próprio judiciário brasiliense, né? Chegou a ser testada no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no Tribunal de Justiça, isso no processo de privatização, e depois do processo, e recentemente, vem sendo testada por medidas, por ações trabalhistas, né? E todas as mais de dezenas ou centenas de ações e de decisões judiciais, elas são unânimes em dizer que o processo de privatização ela é inquestionável. Ele é um ato jurídico perfeito, foi feito, houve uma legalidade absoluta, não se questiona a legalidade da operação. Ela foi feita, foi consolidada, é um ato juridicamente perfeito, houve a transferência das ações, o contrato de compra e venda foi assinado, celebrado, liquidado no dia. Quer dizer, não há questionamento quanto à legalidade, quanto à lisura, quanto à operação de transferência. O que se postula é uma alternativa para empregados. Alguns empregados vinham tentando, ou vêm tentando, um processo de transferência para o governo, né? Essas ações que estão tramitando, majoritariamente, eu diria que quase unanimemente, não têm tido sucesso, porque o judiciário tem decidido reiteradamente, de novo, que o processo de privatização está sacramentado, que a empresa ela é privada, que os empregados se transformaram em empregados privados, que isso está decidido no Supremo Tribunal Federal já há décadas, e de que a migração de empregados privados para o setor público dependem de concurso público. Recentemente, no dia 14 de abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma ação que foi interposta pelo governo do Amapá, num caso idêntico, exatamente numa proposta das centrais elétricas do Amapá, em que havia uma decisão até do Tribunal de Justiça no sentido de incorporar os empregados da distribuidora estadual privatizada no governo estadual. E o Supremo Tribunal Federal, num voto do relator, que foi o ministro Nunes Marques, Cássio, enfrentou isso mais uma vez, né, de que os empregados de empresa privatizada são empregados privados e, portanto, a migração para governos, isso é matéria incondicional. Da mesma forma que também foi decidido aqui, no caso de um projeto de lei que foi votado na Câmara Legislativa. Então, isso é uma matéria histórica, né? Eu fui procurador da AGU, me deparei ao longo da minha vida, desde privatização de bancos estaduais, né? Com essa matéria, com a hipótese de você integrar ou de migrar para os quadros de governos empregados resultantes de processo de privatização, seja de empresas públicas para a administração direta, autárquica ou fundacional, com mudança de regime, ou seja, de empregados resultantes de privatização. Então, eu não vejo nenhum risco, ou ninguém questionando efetivamente a questão da privatização da SEB. A questão da Eletrobras, a gente vê tem muita questão ideológica, muita questão política envolvida nisso, né? Então, enfim, isso é uma matéria que eu nem vou comentar, porque isso aí é uma questão política de governo federal, questão ideológica, e eu não conheço detalhes da privatização da Eletrobras, não sei como ela foi feita, não conheço a cláusula de restrição de voto e nem após um PIL que foi colocada nos direitos dos acionistas, caso o governo acione algum mecanismo que, de alguma forma, gere alguma lesão aos acionistas, né? Enfim, então eu não conheço, não estudei, portanto, eu só me manifesto naquilo que eu conheço, né? Não vou dar palpite naquilo que eu não sei. O senhor foi conselheiro da Petrobras até o final de abril, quando a Assembleia de Acionistas elegeu a nova composição do colegiado. A nova composição conta com 3 nomes eleitos na Assembleia que foram vedados pela governança da Petrobras, Comitê de Pessoas e pelo Conselho de Administração. E essa vedação foi feita com base na Lei das Estatais e no Estatuto Social da Petrobras. As regras e as diretrizes de governança do Estatuto e da Lei das Estatais, elas são suficientemente claras?
Eu acho que sim, né? Eu acho que, na minha visão, há dispositivo legal e estatutário que prevê, dentro de uma governança, algumas restrições quanto à composição ou contra a elegibilidade de autoridades, né? E isso é de natureza objetiva, né? Então, acho que a gente tem que separar restrições a pessoas de restrições a cargos, né? E o que se decidiu, seja no comitê de pessoas, no comitê de elegibilidade, seja no conselho de administração, não está ali a tratar de pessoas, está ali a tratar de cargos cuja lei prevê ou se entende que no caso, há uma restrição à composição de empresas estatais, né? Eu vejo isso aqui no caso da SEB, né? No caso da SEB, a gente segue rigorosamente o que diz o artigo 17 da Lei das Estatais, né? Então, por exemplo, o governador nunca indicou um secretário de Estado para compor o quadro do Conselho de Administração da SEB, né? É facultativo em Conselho Fiscal, não em Conselho de Administração. Então, isso é de natureza objetiva, é uma vedação que está na lei. Então, o ministro de Estado não pode compor estatal. Deputados, senadores, parlamentares não podem exercer atividades em estatais no decorrer do mandato. Enfim, então, isso é natureza objetiva. Então, não tem nada a ver com pessoas, né? Da mesma forma que no ano passado se entendeu, havia um entendimento de que procurador geral da Fazenda Nacional poderia incorrer num conflito na eleição. O governo federal divergiu e entendeu que não havia o conflito prévio, porque não está escrito na lei o cargo de procurador-geral da Fazenda Nacional. Então se entendeu por um conflito de natureza subjetiva, que o procurador poderia se ver diante de situações, né? O governo, à época, entendeu que não havia esse conflito prévio e que não havia vedação para o cargo de procurador da Fazenda. E foi lá e elegeu, mesmo com toda, né? O governo atual acabou também indicando a atual Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, também entendendo que não havia conflito, indicou como uma das alternativas para o cargo, né? Também na natureza de subjetividade, né? A CVM abriu processo contra o procurador, entendendo que houve abuso de voto, e contra o controlador abuso de voto por ter sido eleito alguém considerado em conflito, né? Eu não sei o que a CVM vai fazer agora com essa assembleia recente. Mas a decisão que foi adotada no Comitê de Elegibilidade, no Conselho de Administração, não tem nada a ver com pessoas. As pessoas são pessoas profissionais reconhecidas no mercado, pessoas ilibadas e técnicos extremamente preparados. O que se apontou foi a incompatibilidade dos cargos de secretários, porque a lei assim define que secretários de ministério ou agentes de entidades, de autarquias regulatórias da atividade estatal não poderiam compor o Conselho de Administração. Foi uma análise objetiva e não quanto às pessoas propriamente ditas. A lei das estatais, ela foi publicada ali na esteira dos escândalos da Lava Jato. Há quem questione hoje, no meio político, se ela seria muito rígida, com muitas vedações a integrantes de conselho e administradores de estatais. O que o senhor, como o senhor avalia essa discussão? Olha, sempre dizem que legislar no calor das ocorrências, de que sempre não é um momento oportuno, né? Porque acaba o legislador, ele sendo talvez induzido a errar na dose, né? Efetivamente, o escândalo da Petrobras, né, e eu vivi
situações ainda, como conselheiro da Petrobras, eu vi ainda situações que vêm daquela época ainda não resolvidas, né? Como é o caso da Sete Brasil, que foi uma empresa que ainda está em recuperação judicial, que está lá para ser resolvida, né? Então isso foi uma situação que assombrou muito o país, o exterior, os acionistas, processos na SEC, que é o órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, em que a Petrobras é listada na Bolsa Americana, né? Os investidores americanos processaram a própria Petrobras, enfim. Então houve eu diria, uma situação de bastante apreensão no mercado nacional e internacional, nos investidores, enfim. Então toda essa situação levantada na ocasião da Operação Lava Jato e o que veio a público dos casos eu diria, das operações heterodoxas tratadas pelos administradores da Petrobras, com partidos políticos e políticos, etc., isso tudo levou o Congresso, de alguma forma, a tratar com muita rigidez, né, a composição, né, com muitas restrições, de criar uma blindagem, ou de fazer com que a companhia tivesse uma administração muito, eu diria, muito focada numa gestão técnica, numa gestão afastada de interesses políticos partidários ou governamentais, né? Então, isso, de alguma forma, foi feito sob esse calor, né? Eu estudei, né, eu fui o relator relator não diria, o meu voto foi o voto que acabou conduzindo no COP a aprovação do nome do presidente Jean Paul Prats, porque havia muito questionamento, porque ele era político, né, porque ele era senador da República, porque ele tinha vínculos partidários, se ele estaria apto a ser eleito presidente da Petrobras, ou se a lei não tinha vedação. Inclusive, houve aí tentativas de mudar a lei, de que estavam mudando a lei para criar as condições para que ele assumisse a Petrobras e o presidente Mercadante assumisse a presidência do BNDES, que iam mudar a lei para que os dois pudessem assumir os cargos. E eu estudei profundamente a lei das estatais e fui no espírito do legislador, que ver como é que os relatores trataram, como é que foram as emendas, né? O relator foi o senador Tasso Gereissati no Senado, as emendas que nortearam o parecer dele e foi a redação final. Então você via muito exatamente a tentativa de criar uma blindagem, né? Que foi muito na época do governo do presidente Temer, né? Exatamente uma blindagem na companhia, nas estatais, de que elas fossem impermeáveis a processos de infiltragem política, de interesses, de contratos heterodoxos, de negócio, de corrupção, o que pudesse, de alguma forma, lesar os interesses das companhias, alguma coisa assim. Então, é possível que haja, ou tenha havido, né, um excesso de cuidado, um excesso de zelo, um excesso de restrições, e que talvez, de alguma forma, possa refluir com isso, né? Então, isso é possível de repensar coisas, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu vejo é o seguinte, quando essas coisas aconteceram, nós tínhamos na presidência do Conselho da Petrobras o ministro da Fazenda. O Conselho da Petrobras ele era composto por ministros de Estado, quase que 100%. Ele sequer tinha uma vaga de minoritário. Então ele era o poder executivo, quase que 100% comandando. Era o presidente do BNDES. Então era uma composição 100% de governo com pessoas que formulavam a política do governo. Então você acabava tendo um comando na Petrobras definindo política de preço de gasolina. Então se confundia muito o interesse da empresa, que precisava ter uma política de preço adequado com o seu negócio de vender gasolina, e a política
do governo federal de fazer gestão de inflação, política monetária, política fiscal. Então, como é que eu tenho um ministro ou um responsável por política fiscal, política de inflação ou meta de inflação, fazendo a gestão de política de preço de gasolina, olhando inflação, olhando uma gestão em detrimento dos interesses da companhia, fazendo com que ela tenha prejuízo. Aí você gera efetivamente um conflito em detrimento dos interesses da empresa, que, de novo, que majoritariamente tem o seu capital na mão do setor privado. O governo tem 30 e poucos por cento da empresa. 70 e poucos por cento é detido por capital privado e majoritariamente disso capital estrangeiro. Então, muito dessa pressão de governos da companhia foi feito porque quem detém o capital da companhia. Né? Então, assim, dentro daquela narrativa, não, a Petrobras é nossa, ok, quer mandar nela inteira, compra o resto. Ou faça uma oferta de fechamento de capital e compra o capital dela toda. Aí é uma empresa, como diria, 100% de ações detidas pela União, coisa que não acontece hoje. Então, isso precisa ter freios e contrapesos nessa visão. A empresa é realmente uma empresa estatal, importante, mas ela tem que ter um tratamento porque tem acionistas privados e ela precisa ter uma governança que respeite isso. Sobre esse assunto, há sempre, quando se trata de empresas estatais, essa discussão de se a empresa ela deveria dar lucro ao acionista, e nesse caso o próprio Estado também se inclui, ou se ela deveria ser um instrumento de políticas públicas. Como se houver essa discussão? Olha, a própria lei das SAs, ela tem um artigo que diz que a sociedade de economia mista ela deve cumprir para os fins para o qual foi criada. Ela diz isso lá, tá? Mas isso não significa que ela deva ser utilizada de forma a gerar prejuízo pela própria companhia. Então, eu acho que, de novo, tem que ter freios e contrapesos. Eu não posso usar a companhia com fim exclusivo no sentido de fazer políticas públicas em detrimento da companhia. Quer dizer, porque, na realidade, quando você pensa em ter uma estatal, de você criar, você atuar em algum setor da economia em que o setor privado não tem capacidade financeira ou não tem os instrumentos necessários para fazer o investimento naquela atividade. Então você diz, ok, eu vou criar uma estatal em que precisa de um aporte financeiro bastante robusto para fazer pesquisas e exploração de petróleo. Ou porque eu não tenho, de alguma forma, o setor privado com capacidade para fazer uma atividade empresarial, porque essa atividade interessa para a população. Né? Eu preciso de ter uma siderúrgica, porque na época, no Brasil... Então, se você olhar a história das estatais brasileiras, né, como é que elas foram criadas e para o fim que elas foram criadas, né, são estatais estratégicas. A telefonia, eu preciso de ter a telefonia, a questão nuclear, né, a parte do setor elétrico, efetivamente, as grandes usinas. Eu preciso gerar energia para o país. Então, eu vou criar estatais para gerar energia, para eu garantir um potencial energético, para eu fazer a transmissão, para eu dar a matriz energética brasileira, sem prejuízo do setor privado criar as suas hidrelétricas, pequenas, menores. Então, a partir do momento que o setor privado vai se estabelecendo e vai tendo mais capacidade, ok, eu vou saindo um pouco dessa competição. Então, eu tenho que ter uma visão de que a estatal ela tem que ser útil para a população. Ela tem que estar ali fazendo a sua intervenção no sentido de melhorar, reduzir custo de transação, melhorar a atividade econômica, que ela tem que atender os serviços da população, que tem serviços que é um serviço de natureza pública, propriamente dito. E tem serviços que são de natureza privada, que é atividade privada, entendeu? Então, assim, em princípio,
né? Eu não sou um defensor do Estado inchado, mas também não sou defensor do Estado mínimo. Eu acho que você tem que ter, né? Acho que o Estado ele é muito importante para prover os meios de segurança, de saúde, para atender aquela população que, né, que precisa do suporte do Estado, né? Enfim, a saúde, a segurança, a educação. Você tem coisas super importantes que precisa de ter um Estado fortalecido. E algumas áreas de atividades econômicas em que o Estado precisa atuar, em que ele precisa, né, de alguma forma, prover os instrumentos de ser um agente facilitador, ou mesmo arbitrar quando o setor privado está muito concentrado. Então, o que eu vejo no caso da Petrobras, acho que ela tem um papel super importante, né? Super importante, né? Vendo a questão da estratégia né, de desinvestimento da Petrobras. Tem algumas coisas, quer dizer, que a gente avaliando muito lá, ok, tem gente que fala, a refinaria não dá prejuízo, então vamos desinvestir em todas as refinarias, ou que o setor privado vai atuar melhor, eu preciso melhorar a minha atividade de refino, eu trazendo players privados e tal. Quer dizer, então você tem discussões que são as discussões mais focadas no resultado do negócio, como é que eu melhoro o mercado, como é que eu desconcentro, como é que eu transfiro para o setor privado aquela atividade que ele pode fazer melhor e eu me concentro nas grandes atividades. Quer dizer, então isso é uma discussão bastante, eu digo, tem um pouco de molho ideológico, essa coisa toda, mas enfim, o fato é que eu acho que as sociedades de economia mista, eu acho que elas têm que buscar eficiência. Uma coisa que eu sou crítico é o uso das empresas públicas para inchaço, para concessões, para mordomia, para criar um gasto excessivo nas empresas que acabam que elas não são eficientes, elas não dão lucro, né? Elas não revertem para o controlador estatal parte do seu lucro e elas não prestam um serviço de qualidade para a população. Então elas acabam se tornando uma situação que não servem para o fim que foram criadas, né? Elas não prestam bom serviço, elas não dão resultado, elas acabam se tornando refém de um segmento menor da sociedade que acabam se valendo e sugando todo aquele ativo para o qual ela foi criada. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Edson Garcia por ter aceitado o convite. Tá joia, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 12 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.